Análise de 8 de junho, terça-feira, e hoje o mercado continua com o seu movimento de loucura. Ou seja, todas as small caps que as pessoas, ou os investidores de retalho, enfim, seja de retalho institucional, seja quem for que esteja a fazer isto, mas basta acreditar que tem um short excessivo, independentemente do motivo desse short, ou seja, e é esse o exemplo que eu vou dar aqui, em que existem motivos para haver shorts e que este rally que está a existir é loucura, é um facto. Quem puder aproveitar e ganhar dinheiro com isto, força. Tenham consciência que de um momento para o outro a ação vai afundar. Hoje, daquelas que eu acompanho, foi a Fastly, que subiu, vejam, 12%. Ela esteve quase flatline quando eu olhei para ela, mas eu já estava farto de apanhar e não mexi mais. Mas olhem para esta lista. Este é um youtuber que eu já sigo há algum tempo. Eu gosto de ver os vídeos dele porque ele acrescenta informações que são engraçadas. Assim, escuso estar a acompanhar os jornais constantemente. E depois tem as lives. No pre-market eu não faço lives, não sigo a live dele, não acho que seja útil, porque basicamente ele abre o Webull e fica a olhar para as ações. Eu gosto de o seguir porque ele faz vídeos que têm informações interessantes, são vídeos soltos das lives. Eu só sigo a de fecho do mercado. Mas a lista que ele tem aqui basicamente são aquelas que estão a subir hoje fortemente, e isto nem sequer está ao topo da tabela, mas vejam, se conhecerem algumas das que estão aqui, vocês vão começar a ver, por exemplo, a GoPro é uma empresa que está em declínio total, tem muito short, está a subir 12%. Mas não vai ter futuro. Porquê? Porque os produtos que eles estão a lançar já não são aquilo que eram, já não é aquele deal breaker que eles tinham antes, o market breaker, por assim dizer, que era uma novidade fora do comum e que estavam 2 passos à frente. Outra, Bed Bath & Beyond, basicamente também tem estado a apanhar e agora está a subir que nem louca. Enfim, a Space, esta da Virgin Galactic, quer dizer, o Branson largou-a, o Shamak, que era um que impulsionou esta SPAC, largou-a, Cathy Wood largou-a, e hoje está a subir, e tem estado a subir, que nem uma doida. Agora, porquê este vídeo e começar por aqui? Porque basicamente vamos apanhar aqui uma situação engraçada, que é, ponto 1, quem tem informação tem tudo. Quem não tem informação comete erros. E vamos já ver porquê. Porque existe uma empresa que eu já tinha ouvido falar dela, já por acaso foi uma das que eu estive para investir assim naquela jogada swing, mas ainda bem que não o fiz. Meti noutra, na Workhorse, também me queimei. Mas esta Lordstorm basicamente ficou conhecida porque um hedge fund costuma fazer short, descobriu basicamente que eles tinham dito que tinham milhares de encomendas para os veículos que estão a produzir, produzem veículos elétricos, e basicamente eles não têm porra nenhuma. Ou seja, aquilo que tinham era intenções, ou seja, pessoas que estavam interessadas. E como vocês sabem, eu tenho interesse em comprar um Ferrari, não quer dizer que vá comprar. E a ação caiu, afundou logo, creio que chegou a estar a valer $6, e nestes últimos dias, por causa disto do short, tudo que tenha acima de 20% de short é um alvo predileto para fazer pump, e o grande problema é que eles hoje parece que lançaram uma nota em que basicamente estão a dar um outlook que eles não acham, a própria empresa acha que não vai ter capacidade de produzir e de sobreviver no mercado. E aquilo que eu vos queria mostrar era este Kevin, ele paga por um portal de notícias, recebe essas informações bem antes de nós, bem antes das TVs. As TVs recebem informação provavelmente primeiro que ele, mas até a lançarem demora o seu tempo. E é isso que nós vamos ver. Basicamente, I mean, vejam um pouco it's do like a vídeo. little boop. Vai começar agora. Pretty much nothing over here. Ride halted. Oh, is it really?
You are correct. Right is halted. Let's go to the minute here. What is it, plummeting? Oh my gosh, what happened? Este primeiro afundanço são aquilo que se chama os suits, né? Os hedge funds que receberam ou estão constantemente a olhar para os feelings de securities. Então, este é o primeiro afundanço. Passou dos 15, veio praticamente aqui aos 13 e começou a recuperar. Vamos oh, somebody dumped it. Oh, look at the volume. Oh my gosh, somebody dumped like 700,000 shares. Hey, there's a potential buying opportunity because that's a whale coming in to dump it. You get a whale coming in to dump it. It goes oversold instantly. That's a potential buying opportunity. Unless, what's this? DJ, due to volatility. DJ, Vejam agora que ele basicamente estava a dizer era uma oportunidade para investir e tal, e não sei o quê, mas depois espera aí, deixa-me ver, estão aqui ao portal, e foi ao portal e viu tal o feeling, que foi a empresa que, ou seja, a Lordstone, que divulgou esta nota, em que basicamente dizem que não têm capacidade, enfim, aquilo é uma empresa que não vale, olha, é tipo como é que chamava aquela dos caminhões, a Nikola, até no nome, enfim. O engraçado é que este Kevin tinha uma, basicamente, tinha umas calls sobre nesta empresa e ele terminou. E o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver aqui muito rapidamente, porque isto nem sequer é o nosso foco, eu só estou a dar o alerta porque o mercado está muito quente, muito quente. O mercado está louco. E mercados loucos trazem sempre dissabores. Eu creio que ele vendeu mais ou menos aqui assim nos 14, ou seja, se nós metemos aqui a 1 minuto, ele começou a ler aquilo e depois nota-se que ele pega no telemóvel e basicamente fecha a call que tinha. Ficou quase break-even, se ganhou foi um pouco mais. Agora vejam depois o retalho a lixar-se, a comprar na Deep. E isto afundou e houve muita gente que ainda comprou, que ainda não tem a noção que a empresa acabou de dizer que não tem como sobreviver. Se não houver, sei lá, parcerias, injeção de capital, eles não têm como sobreviver. Por isso, tenham muito cuidado. Hoje, uma das que mais subiu, e eu adicionei aqui à minha checklist, que ela tinha subido, de certa forma, 30% no dia anterior, 32%, e eu fiquei assim naquela, mas será que isto sobe mais? E no pre-market estava a subir 8%, outra vez 30 e tal por cento. Ou seja, no pre-market já estava a arrebentar. E vejam isto. Isto não é normal. Isto é um pump. Vai haver um dump terrível. É preciso ter muito cuidado. Ontem subiu, como podem ver aqui assim, 32,44%. No pre-market já estava a subir outros 30 e tal por cento. Eu confesso, ainda fiquei assim, entro, não entro, mas não, é melhor não. E o que é que ela fez? Ela ainda subiu mais. Só na abertura de hoje ela chegou a valorizar 50%, mas só hoje, entre abertura e fecho, foram outros 32%. Fora esta gap. Ok? Tenham muito cuidado. A informação vale ouro. Se vocês olharem aqui para a minha checklist, que é aquelas que eu faço, o meu day trading, eu nos últimos 2 dias, mesmo com a BNGO a subir, e ela subiu isto, mesmo neste dia eu lixei-me, hoje também me lixei, mas pelo menos ela estava em queda, eu fiz para aí 4 trades, uma positiva, o resto foi tudo negativo, perdi no total $50 hoje, a juntar aos 70 de ontem, mas vejam, está tudo a bombar, a Fastly tem aqui uma gap, eu desenhei a gap, vocês podem ver, eu desenhei a gap, ela subiu isto tudo ontem, no primário até era aquela que estava negativa, era a melhor entrada que eu podia fazer, era nesta, mas eu fiquei fisgado na BNGO e ignorei esta, e vejam, hoje subiu 11%. Skills, outra, subiu 26% aqui, estável, aqui sobe 9%, hoje fez um gap up, mais uma subida de 5%, mas extremamente volátil, ela chegou a valer 24,5%.
muito, muito cuidado. Outra que deve ter sido afetada por aquilo da Lordstorm deve ter sido esta plug. Já agora vamos ver. Foi, mas compraram logo. É preciso ter cuidado, porquê? Porque isto, a história do short, tem muito que se lhe diga. Há empresas que realmente não valem uma folha de papel e por isso é que têm elevados níveis de short, mas depois o retalho vem, faz o squeeze e elas sobem. Só que elas vão afundar. Por isso tenham muito, muito cuidado. Standard & Poor's hoje, como é que se comportou? Ficou positivo, mas como vocês podem ver, tudo a variar entre o vermelho e o verde. Em termos de setores, aquilo que nós podemos ver é que o imobiliário está lá em cima, não sei porquê, a energia e a indústria, eu digo não sei porquê, porque nós sabemos que aquilo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde é a taxa de juro aumentar e a taxa de juro vai criar problemas no imobiliário, sem dúvida. Mas a indústria cá em cima, juntamente com a energia, as finanças e tecnologia basicamente a ficarem neutras. Em termos de checklist, eu posso-vos mostrar aqui a minha checklist. Vocês podem ver que aquilo que se chama as empresas tecnológicas mais conhecidas, por assim dizer, ficaram todas negativas. A Uber é mais tecnológica do que de outra coisa qualquer. Mas foram aquelas, basicamente todas elas ficaram negativas. Aquilo que está a movimentar o mercado hoje em dia, sem dúvida, são as de growth. Por isso é que quando nós formos olhar para o Russell, vamos ver uma subida. O Standard & Poor's, uma vela bastante estendida. Temos aqui um Hammer. Eu tinha falado que isto ia até que havia muitas options para os 4.250, ou seja, 425 no SPY, a expirar na segunda-feira. Na quarta-feira, ou seja, amanhã, é nos 418. Não me parece que queira vir aos 418. Para vir para aqui tinha que haver aqui uma queda muito forte. E na sexta-feira são novamente os 4.250. É aquilo que eu penso. Nós vamos aqui para este nível até sexta-feira. Isto, claro, não se esqueçam, o calendário e as suas datas, porque é muito importante as informações que nós recebemos. Dow Jones, a indústria, a fazer também um hammer, a ter suporte na moving average, e ignorem isto é bug. Está a estabilizar, vamos ver se faz bounce e começa a subir. São só 30 empresas que fazem parte do setor do Dow Jones. Vamos ver. As QQQs, ou seja, as tecnológicas, a fazerem o comportamento praticamente igual a todas as tecnológicas, ou seja, fez um gap up, preencheu a gap e fechou a cair. Neste caso, até subiu 0,05%. O Russell está a explodir. O Russell vai bater este máximo sem sombra de dúvidas. O que é que vai acontecer depois? Muito provavelmente aquilo que normalmente acontece ao Russell quando tem subidas muito fortes. Dumps. É aquilo que normalmente acontece. Tenham isso em conta, porque todas as small caps, e isto é um aviso até mesmo para mim, que tenho algumas, apesar de ainda estar negativo, nunca estive tão pouco negativo como hoje, mas é um alerta. Nós podemos ver aqui o meu portfólio de curto prazo e neste momento na Nano Dimension estou positivo. Mas a Nano Dimension está a ter um comportamento muito estável e para isto eu vou deixá-la. O comportamento é mesmo muito estável. O facto que ela subiu 6%, ou lá o que é que foi num dia, mas tem tido comportamentos muito, muito estáveis. A FCL também, no meio disto tudo, desta loucura toda, mas a FCL ainda me faltam $2,70, quer dizer, ainda falta muito. E a Palantir é outra que eu também vou deixar. Mas a única que eu fico assim com o pé atrás mesmo é a FCL. Todas as outras eu já despachei. Tenham isso em conta. Quem tiver desde crescimento, olho aberto, olho nas notícias. É muito importante. Vamos então passar ao put to call ratio. E aquilo que podemos ver é que hoje entraram mais calls do que puts. Enquanto este caminho estiver assim, eu estive mais preocupado foi com a sexta-feira, mas
a qualidade dos dados hoje em dia estão a ser muito alterados, muito deturpados com esta questão das meme stocks, né, das de growth estarem a crescer tanto. Porquê? Porque quem não tem, e vamos supor, eu sou uma instituição que não fiz short nenhuma a uma empresa e vejo-a a subir. Eu vou fazer short na mesma. E eu não vou ficar negativo. Porquê? Porque depois eu faço hedge com calls. E é por isso é que se chama hedge funds. Eu posso ter muitas puts, mas depois se vejo que o preço está a subir, eu meto calls. Eu vou fazendo dinheiro assim. E vou equilibrando, pelo menos as contas. Mas a questão é que a movimentação está a ser muito elevada, a qualidade dos dados pode sair um pouco deturpado para já aquilo que nós temos que ter como receio. Na sexta-feira estivemos aqui, mas aquilo que nós temos que ter como receio é este nível e para já não há nada de alarmante. Já a taxa do tesouro, como nós vamos ver, fez um gap down, fechou basicamente a cair 2,5%. Temos aqui uma gap para preencher, poderá ser preenchida na quinta-feira ou na sexta, muito provavelmente, amanhã não sei, mas tenham em si atenção, porque estes níveis assim tão baixos, creio que até amanhã vamos ter leilão, leilão de nota 10 anos, este foi o valor prévio, vamos ver. Esta semana, creio que foi na quinta-feira, não era? Que nós tínhamos a inflação, vai ser a data mais importante. Poderá ser nessa altura que ela explode, por isso é que eu digo, amanhã não vai haver assim grandes movimentações. Petróleo. Nós tínhamos, eu há pouco já tinha feito, já estou a repetir este vídeo várias vezes, mas já tinha falado que estava no 7,20, foi até os 7,26, pronto, menos mal. 70,25 foi o máximo, foi 70,25, eu tinha apanhado no 70,20 em subida, mas nós tínhamos falado, isto vai até aos 70 dólares, já chegou aos 70 dólares, vamos ver como é que ela se comporta. Para já está positivo, vamos lá ver se isto contagia pelo menos o setor está a contagiar, agora a Galp tem que reagir também. O dólar hoje fez uma reaçãozinha a esta queda, batendo na resistência, vamos ver como é que acompanha. Bitcoin está a recuperar um pouco, mas lá está, continua a ser perigoso. O nível dos 30 mil realmente é coincide com este mínimo que está aqui, é a última defesa dela, senão depois vai até aos 20 e pouco. A VIX pouco importa, eu já vos expliquei que o que interessa na VIX é quando ela fica aqui por estes valores, ou seja, a partir de 30 para cima é quando nós temos que, e basta acompanhar aqui, porque a VIX costuma reagir a overbought, e se vocês virem que está em overbought, é nessa altura que devem entrar longo nas cotadas. É isso que eu vou fazer. Quando eu começar a ver a VIX a inverter, a vir para estes níveis, eu despacho ou começo a olhar para as minhas cotadas e ver se elas estão a subir ou a descer. Se eu vir que elas estão a descer, eu desfaço-me delas e pego no dinheiro para depois voltar a entrar na mesma, mas a um preço mais baixo. O setor financeiro está a subir depois de ter feito um gap down. A energia está a subir, também tinha aberto mais abaixo do que o fecho do dia anterior, está a recuperar. E a tecnológica está a fazer o mesmo que as QQQs, ou seja, a vir ligeiramente cá para baixo. O nosso W, de certa forma, quer dizer, ele está aqui. Agora, está a imitar muito esta curvatura. Não sei se vocês estão a ver. Nós temos basicamente isto aqui assim, né? E agora temos exatamente ali o mesmo comportamento. Será que isto vai até aqui? É o mais certo. No entanto, não está a ficar fácil para a tecnologia. Vamos começar então pelas... vamos inverter o sentido. Vamos começar aqui pela Palantir. Palantir veio aos 25,20. Fez um gap up. Abriu extremamente positivo. Praticamente aqui na resistência dos máximos dos dias anteriores. Subiu, caiu, fechou a cair 0,33, a queda nem podia ter sido bem pior, podia ter vindo aqui testar este suporte,
para já não há assim nada de muito mais que nós possamos dizer. Estamos a ter aqui um bullish crossover, saímos fora do nosso canal, estamos a ter uma subida muito, mas muito forte. Isto normalmente traz correções. Vamos ver como é que corre. Para já é preciso ter muito cuidado. Olho aberto, se perder aqui este suporte e depende também do ponto onde esteja as moving average, eu sinceramente, esteja positivo ou não, eu equaciono sair, porque iremos ter um suporte aqui de certa forma, mas perdendo isto aqui, viemos aqui para baixo, se as moving averages estiverem por aqui. Não quer dizer que ela não vá até aos 30, como muita gente diz. Eu só estou a dizer para terem cuidado. O volume hoje já houve um aumento em termos de movimentação, como podem ver, as primeiras 2 horas foram, a primeira hora e meia foi muito penalizadora, mas depois saíram aquelas coisas do job creation, puxaram-na para baixo e ela depois voltou a subir, tendo voltado aqui, digamos, para esta zona. Temos praticamente aqui um suporte, eu até posso colocar aqui para vocês verem. Temos aqui um suporte, vamos ver se ela se aguenta. Para já, vamos ver se está só no horário, ok. Para já mantenho o mesmo tipo de outlook, ou seja, posso trazer isto até para aqui. O mais importante neste momento é manter aqui o suporte, vir em direção à nossa linha, ao nosso canal ascendente e depois ultrapassar, ou seja, começar com uma meta de $25 e depois vir em direção aos 26. Já em termos de quedas, a defesa mais importante é esta aqui, que é a de longo prazo. Eu não sei porque tenho aqui duas cores iguais, vamos trocar. Qual é que é de... A gente faz assim. Não, por acaso até... Esta é a de mais curto prazo. Isso mesmo. Então vamos mudar a de curto prazo. A de longo prazo vamos meter amarelo. Bem melhor. A defesa mais importante, sem dúvida, que é o retracement de longo prazo. Ela é que vai nos dar os níveis de subida. Para já estamos no nível dos 23%. Caso esta faça o retracement, eu estou a considerar, agora tenho que estender isto para este máximo aqui. Um retracement leve seria vir aqui aos 23%, o normal é vir aqui aos 38%. Por isso é que eu digo, este tipo de retracements, eles acabam-nos por penalizar, são 7% de queda. Por isso é que eu dou o alerta quando isto começar a fazer retracement, e nós só vamos notar depois de ele começar a ser feito, é nestas alturas que nós devemos vender para depois comprar mais abaixo. Porquê? Porque $1 é $1, não é? E se ela decidir começar a fazer o retracement hoje, até aos 23, são apenas 4%. Mas se ela vier cá abaixo, já estamos a falar no dobro. Portanto, e nós nunca sabemos, nunca vamos ter a certeza de que vai fazer retracement aqui ou aqui. Isto é a onda 1, muito provavelmente, e a onda 1 normalmente faz um retracement a 50%. Olho aberto, é o meu conselho. Eu hoje fiquei muito arreliado com esta questão das... Eu já andava preocupado. Agora, quando vi que isto está a afetar o mercado, porque o mercado não está a querer avançar, ou seja, todas as outras cotadas não estão a querer avançar, isto deixa-me um pouco o pé atrás. Ora, FCL não é bem uma meme stock, mas está a ter comportamentos, assim, movimentos muito fortes. Vejam, uma subida aqui de 11%, estabilizou. Esta é a parte extremamente positiva, é que ela sobe e estabiliza. Ontem subiu 15%, eu não gostei que ela tivesse subido assim tanto. Subir 5%, 6% é bom. Agora 15% é um abuso. Porquê? Porque vejam, fez um gap up, temos aqui uma doji, o que é que isto vai acontecer? Poderemos estar aqui num ponto de inversão. Agora com esta história da Lordstone, quer dizer, sei não. Honestamente não sei não.
E o engraçado é que eu ainda estou a perder dinheiro nesta, é aquela que eu estou a perder mais. São cerca de $400. Portanto, eu já vendi a 9, por isso vender a 11 não tem problema nenhum. Indecisão, mesmo abaixo de uma resistência, de basicamente dos 12,29. Vamos ver como é que ela se comporta amanhã. Para já amanhã, a única coisa que vamos ter é inventários do petróleo e vendas do tesouro a 10 anos. Vamos ver. O volume hoje foi brutal. Vocês podem ver, o volume hoje foi brutal mesmo. E o volume que foi hoje foi totalmente bull. Ou seja, foi o volume de arranque. Porque ela abriu aqui, não se esqueçam, elas abrem e depois começam-se a movimentar. E aquilo que nós podemos ver é que ela começou-se a movimentar muito provavelmente, vou ter aqui 5 minutos só para vocês verem, o primeiro momento e o volume que houve mais até foi de compra. Depois começou a fazer um sell-off e o buy the dip, e aqui voltou a entrar volume em força e depois ela afunda. Isto também é muito normal. Para já digamos, a minha dica mantém-se. Tenham muito cuidado com este tipo de cotadas. Termos de movimentação, amanhã 12,29 será a primeira resistência, e eu não tenho aqui mais nenhumas, mas vamos ter aqui algumas. Já desenhar aqui uma aqui. Isto é vermelho. E depois vamos desenhar aqui outra. Um bocadinho próxima. Ali já tem uma, de resto não tem aqui em cima nada de especial, e acima disto, muito provavelmente aqui, principalmente pelo efeito da nuvem e tudo. Em termos de queda, sem dúvida que vamos ter aqui o suporte dos 11,82, 11,60, e se for para cair, ela cai até aos 10,71, até mesmo até aos 10. Vai ter suporte das moving averages, vamos ver como é que ela se comporta. Rompendo aqui os 12, 99, 13, 54, quer dizer, ela começa a ficar muito estendida. Vamos ver como é que ela se comporta. O mais certo é ela começar a estabilizar, seria o ideal. Vamos passar à próxima, que é a AMD. A AMD caiu 0,5%, mas teve o comportamento de todas as tecnológicas. Fez uma abertura acima do fecho do dia anterior, ou seja, um gap up. Ainda esteve a subir e depois tivemos uma queda. Os suportes da Moving Average, parece que vai haver aqui um bullish crossover. Vamos ver como é que se comporta. Para já, ela está a ter um comportamento aceitável, ou seja, tivemos aqui uma forte subida, em quantas sessões? Vamos ver. Ela subiu em 2 semanas 13% e agora está a estabilizar um pouco. Tudo bem, para já tudo normal. O volume tem estado a diminuir. Para amanhã, aquilo que nós poderemos contar à partida, em termos de queda, o suporte da Moving Average, parece-me claro, suporte nos 80,26, suporte na nuvem, e depois, muito provavelmente, perdendo, vem aqui para os 79, 78, 80. Já em termos de subida, mantém-se a mesma ideia, ou seja, vir aqui aos 82, 72, onde temos a Fibonacci, e um fecho acima já será extremamente positivo, caso haja volume e interesse. Pode vir aos 85,19. Passar então agora à próxima, a Apple. Quer dizer, esta vela é tão feia como esta, né? A rejeição de preços mais altos. Eu tinha visto que ela tinha estado nos 128, chegou a quebrar aqui este ponto máximo aqui, que é importante, mas não fechou. Honestamente, eu não sei por onde é que vai a Apple. É daquelas que eu tenho mais dinheiro investido, e é daquelas que eu já tive hipótese de despachar nos 136, salvo erro. Foi 136. Tinha todas as informações, serviu-me de lição.
tinha todas as informações, podia ter feito vendas como devia ter feito, não devia ter feito aquilo que fiz com a AMD, que foi vender antes da apresentação dos resultados, mas no dia da apresentação dos resultados aproveitar a euforia e vender aí. Não usei essa informação e depois perdi isto tudo, ou seja, pode não parecer muito, mas creio que são o quê? 10%? 10%. E depois poderia ter voltado a entrar nela, não exatamente aqui, mas por esta zona. Para já, eu continuo a achar que esta é para ir subir até aos 136 outra vez. Agora, vamos ver como é que ela se comporta. O mínimo é os 131. Hoje realmente foi estranho. Tivemos o volume normal, mas ela afundou, literalmente. Vejam aqui, já mexi nesta linha. Vejam aqui na primeira hora, ela foi, estava cheia de vontade e depois sai aquela história do jolts, afunda, literalmente. Depois esteve estável. Portanto, amanhã vamos manter aqui o mesmo outlook, ultrapassar estas duas resistências, ou seja, e eu já não sei qual da Fibonacci é de curto prazo, qual é de longo prazo, eu já tinha aqui tantas que isto também é ridículo. Vamos tirar, né? Vamos tirar isto. E isto. E ficamos aqui com este retracement. Está perfeito. Assim está bem melhor. Ou seja, ultrapassar aqui a Fibonacci dos 38%, depois os 128,80, muito dificilmente, mas é sempre possível vir em direção aos 129,67 até aos 50% de retracement, ou seja, recuperar um pouco do valor perdido já não será nada mal se vier até aqui. Eu nem tinha visto, a uma hora temos aqui uma gap. Pode ser que a preencha amanhã. Pode ser que a preencha amanhã. Ou seja, começar com uma ligeira queda para os 126 e depois bombar para cima. É possível. É possível. Ou seja, ela já abrir aqui em baixo. Em termos de queda, o suporte está nos 125, 76 a 125, 62, onde vai encontrar também a moving average, perdendo 124, 78. Passar à próxima, que é a NIO. A NIO, no meio disto tudo, até teve um comportamento bom. Ela esteve a subir até a saída dos job openings. Ela estava a subir e depois começou a afundar, como tudo. Tudo afundou ao mesmo tempo. Esqueci-me de mostrar, porque é importante nós termos essa noção. Estamos fora do canal descendente, já o rompemos. Claro que se começar a movimentar aqui o canal, onde é que ele está? E se eu metê-lo aqui, já vamos ficar com o canal como se só tivesse saído agora. Para já, eu vou tirar isto, já não precisamos, já sabemos que estávamos num canal, já rompemos o canal. Para já aquilo que podemos contar é com as linhas de suporte e resistência, que é aquilo que nós temos, assim como esta Fibonacci que é de longo prazo, ou seja, vem desde este máximo de janeiro. E estamos a cavalgar aos poucos, já vamos nos 38%. O caminho é para os 50% de retracement. Vamos ver, porque eu até creio que a extensão já foi alcançada faz muito tempo. Pois. Para já eu não tenho nada contra, a única coisa que tem é o RSI está a ficar elevado, mas eu não vejo nada que a impeça de subir um pouco mais. A uma hora, podem ver, ela abriu aqui, ainda subiu, depois basicamente afunda. E depois esteve a recuperar e ao final do dia acabou a cair.
Em termos de movimentação, é praticamente tudo igual a de ontem, ou seja, como elas não se movimentaram tanto, a resistência, caso seja para subir, está nos 44,51 e nos 45, 47, qualquer coisa acima vem aos 46,27. Já em termos de queda, temos não só o suporte das moving averages, como também dos 43,19. Muito provavelmente encontrar moving averages aqui próximo deste nível aqui. E já agora deixem tirar isto, também já não precisamos disto para nada. O suporte nos 42,11, encontrando com o moving average, e 41,13. Isto já será uma queda muito, muito importante. Estamos a falar de 6% para 5% de subida. Está perfeito. É aquilo que se chama equilíbrio. A Tesla está a fazer um W. Agora, se vai avançar com o W ou não, não sei. Veja o gap. Abriu praticamente aqui na resistência dos 624. O que é que aconteceu? Afundou. Pelo menos acompanhou o mercado. Não foi, digamos, não foi a Tesla do costume, que tem estado muito bearish. Vamos ver, porque isto pode fazer agora aqui o bounce e lá para cima. É das que tem potencial de crescimento. Creio que saíram dados sobre as vendas e, como é óbvio, vendeu mais veículos, apesar de não ter produzido tantos, ou lá que é, não ter vendido tantos quanto era expectável, ou seja, face a abril, mas vendeu para aí 3 vezes mais veículos, exportou muitos mais para a Europa, porque aquilo que está a acontecer é o que não vende na China, não há problema, eles exportam para a Europa. Só vai ser problema quando a fábrica na Europa começar quer dizer, entrar na fase de produção em massa. Para já ainda nem sequer está na fase de produção. Para já, eu volto a dizer, aquilo que eu penso é suporte, ganhando aqui suporte, volta cá para cima, perdendo este suporte, vem preencher a gap. É aquilo que eu penso, aquilo que nós podemos ver é que a uma hora teve o comportamento típico de todas as cotadas, portanto, mantemos aqui, não muda muito, ou seja, os níveis são praticamente os mesmos. Suporte nos 600 $600 a 599, perdendo vem aqui à gap, ou seja, próximo dos 561. Já em termos de subida, 624 e 638 serão as resistências. O Snap caiu 2%, tal e qual como eu desenhei isto agora há pouco, mas quem acompanha o canal sabe que eu já tinha falado do Cup and Handle. Eu só quis desenhar isto para isto ficar aqui visível. Ou seja, aquilo que eu penso, e não sei se tinha acrescentado isto ou não, mas aquilo que eu penso é que vai fazer um retracement leve, aonde na linha de tendência, esta linha de tendência vem desde quando? Vem desde agosto. Temos aqui vários pontos de contacto. Claro que aqui houve um fake out, mas continuamos a ter contactos. É isto que eu penso que vai acontecer, ou seja, ganhar aqui, tocar e inverter, voltar cá para cima e depois sim com força para romper aqui este topo, porque é um topo importante. Aliás, eu nem sei porque é que não tenho aqui. É um topo bastante importante e bastante difícil de ultrapassar. Vamos ver como é que ela se comporta. Em termos de volume, hoje o volume já foi um pouco mais elevado. Isto já são desenhos que eu fiz há pouco, ou seja, em termos de subida, basicamente romper aqui os 61,39 em direção aos 62,92. Já em termos de queda, não se esqueçam que na subida vai encontrar as moving averages. Em termos de queda, o suporte está nos 58,54. Poderá vir aqui aos 56,89, fazendo um retracement de 50%, e depois então subir. Vamos ver. Normalmente, se isto fosse, e lá está, eu não faço a mínima ideia se é, porque eu não entendo muito. Eu entendo alguma coisa das Elliott Wave, mas não sei desenhar. Mas à partida, isto seria a tal onda 1, o retracement, ou seja, a onda 2, por norma, é nos 50%. Tenham isso em conta. Apesar de termos a linha de tendência que nos serve de defesa, é sempre possível vir cá baixo. E
por fim, vamos à última, que foi o Twitter, que fez o mesmo que o Snap, fez o mesmo que todas as outras, cobriu um pouco mais da nossa gap, mas fez exatamente o mesmo comportamento. Estamos na mesma zona de suporte, vamos ter aqui uma resistência mais forte, vamos assumir que é aqui. Vamos ver como é que ela se comporta. Para já, eu volto a dizer, estamos com um movimento que é bullish, acentuado, é um facto. As indicações que eu tenho são exatamente as mesmas para o Snap, ou seja, poderá continuar a fazer um retracement, poderá continuar a subir. Neste momento, este é o retracement para a subida. E neste momento já fizemos 20% da cavalgada, falta agora vir aqui, e para isso vamos ter que ultrapassar não só aqui estes 59,61, que foi a linha que eu acabei de adicionar, assim como estes 60,27, que vem de uma resistência anterior, e os 61,16. Já em termos de suportes, moving average, vamos ter suporte aqui nos 57,72, mesmo a linha do canal central, e depois vir aqui aos 56,86. Já agora, o Mário, que é um subscritor do nosso canal, ele deu aqui a dica de que a Merck fez um spin-off, e que basicamente é uma empresa que dá dividendos, é do setor da saúde, é estilo, de certa forma, como a Pfizer e a Moderna e afins, apesar que a marca é mais de investigação. A Pfizer hoje em dia, quer dizer, eles investigam, mas são tão atrasados que as compram, porque eles são muito fortes, então compram as outras. Mas ele diz que basicamente teve um spin-off e poderá estar num ponto interessante. Dão dividendos sim de 3 em 3 meses. Os dividendos nos Estados Unidos não é como em Portugal, que se dá o dividendo uma vez e depois dá-se um dividendo extraordinário. Nos Estados Unidos o normal é ser trimestral. É bom para as cotadas, porquê? Porque em vez de caírem 5%, caem só 1,25, 1,30, ou lá o que é. Ou seja, mantém o valor e depois força que, normalmente, quem quer os dividendos fica na cotada durante muito tempo. Ou seja, força a uma certa estabilidade. Vamos fazer aqui a análise muito rápida. Os fundamentais terão que ser vistos por cada um. É do setor da saúde. Eu vou só apagar isto, que é para vocês conseguirem ver um pouco daquilo que eu estou aqui a fazer. E aquilo que eu comecei por fazer foi as linhas, para termos aqui uma ideia daquilo que é a resistência. São só 2 pontos de contacto. O ideal seria até fazer algo mais assim. Mas para já vamos deixar por aqui. Estes pennants também não são assim tão indicativos quanto isso. Ou seja, valem o que valem, é aquilo que eu costumo dizer. É só nos dá uma ideia do afunilamento que temos. E aquilo que eu vos queria basicamente fazer é uma análise técnica. Eu não sei quando é que foi o anúncio do spin-off. Normalmente spin-offs fazem cair o preço das ações, não faz aumentar. Não sei se foi este o caso, poderá ter sido, porque normalmente quando se faz spin-offs é de empresas que são boas, mas que precisam de algo mais, seja como por exemplo da AT&T, que fez o spin-off da HBO, com a Discovery ou algo assim, em que basicamente aquilo que eles criaram uma plataforma melhor, sei lá. Mas esse spin-off basicamente agora implica que os dividendos vão cair para metade. Portanto, eu não sei se é esse o caso, tenham cuidado. Aquilo que eu sei é que estamos aqui numa linha de tendência crescente. Ela realmente caiu desde fevereiro. Já agora vamos comparar aqui por exemplo, com a Pfizer. Vou meter aqui um dia.
A Pfizer, por causa da vacina, tem andado a subir e agora tem andado a estabilizar e eles têm andado a empurrar para agora até os jovens, as crianças nos Estados Unidos vão começar a tomar, estão a fazer testes dos 11 anos ou 12, algo assim. O comportamento é muito mais instável na marca. Isso é um facto. Não sei até que ponto é que isto poderá ser um bom investimento. Em todo o caso, eu digo, não é por desprimor, eu não gosto de dinossauros e Merck, Pfizer, são todos dinossauros e a saúde, sem dúvida, que tem um potencial enorme, mas por norma tem potenciais aquelas que não são, como é que eu ia dizer, que não são parte de, as de biotecnologia vão ter um potencial enorme. Por exemplo, agora os grandes laboratórios, o potencial delas é comprarem essas empresas. É tipo a Microsoft. A Microsoft não é daquelas que suba muito todos os anos. Não, ela não sobe muito. Ela vai subindo porque vai fazendo aquisições. Mas para já, em termos de retracement, o que é que nós podemos ver? Fez um retracement a 70, a 65%, 61%. Está a inverter. Isto faz-me lembrar, já não, é a Galp que está assim, já não sei. É preciso ter cuidado, porque se perder aqui este suporte, vem aqui aos 71 e poderá ser aqui um bom ponto de entrada para investimento, poderá, porque elas, e não se esqueçam, nos pennants existem aquilo que se chamam os fake outs, ou seja, ela sai, depois volta a entrar, e caso isso aconteça, estamos a falar de 6% numa que, por norma, se mantém muito estável. A visão semanal, aquilo que nos diz é que isto tem sido um shop muito instável. Eu agradeço, Mário, mas honestamente eu não. Muito instável. A apresentação dos resultados, eu vi que os dois foram negativos, neste foi positivo, mas quer dizer, é muito instável. Para isto, eu prefiro investir numa de growth porque sei que estou a fazer borrada. Agora, uma destas é muito complicado. Muito complicado mesmo. Mas em termos de tendência, também podemos desenhar aqui um canal e vemos no sentido em que estamos. Ou seja, temos aqui dois pontos de contato quase perfeitos. O potencial de crescimento dela, caso ela venha aqui e depois comece a inverter, sem dúvida que são os 7%. É isto, até amanhã e obrigado pela vossa atenção.